Primeiro tópico, prestem atenção nessa ilustração que vai aparecer agora. A pergunta é: quais dos exemplos abaixo têm relação com a biotecnologia? Pão e iogurte, arroz e feijão, antibióticos e insulina. Se você disse que era antibióticos e insulina, muito bem, viu? Porque os antibióticos utilizados quando temos uma infecção bacteriana são produzidos em laboratório, assim como a insulina administrada pelos diabéticos. Mas na realidade, todas as alternativas estão corretas. Tudo que envolve vida, tudo que envolve ciência, tudo que envolve a parte de conhecer, de preparar algum material por meio de algum ser vivo é a biotecnologia. Como podemos ver, a biotecnologia não está tão distante do nosso cotidiano, como muitos pensam. Ao contrário, seus resultados estão mais presentes na nossa vida do que imaginamos. Nesta lição entenderemos o que é a biotecnologia e quais são os métodos utilizados nesse campo de estudo. Os objetivos de hoje são de entendermos o que é a biotecnologia, conhecer a história, compreender o que são os genes, conhecer o projeto Genoma Humano, saber o que é o proteoma e conhecer o campo de engenharia genética. Vamos fazer bem resumidamente para todo mundo entender. Pronto. Essa ilustração é a mais comum quando a gente fala de biotecnologia, que ela envolve biologia, química e engenharia, suas partes que as compõem. A palavra biotecnologia forma-se de três palavras de origem grega: bios, que significa vida, técnicos, tecnos, que significa que é o uso representado da ciência, e logia, que significa conhecimento. Então, juntando as três, ao pé da letra, a biotecnologia é o uso de tecnologias aplicadas à biologia. Mas o que isso significa? Significa que na biotecnologia usam-se organismos e os conhecimentos sobre os processos biológicos, associados às inovações tecnológicas para resolver problemas e produzir bens úteis ao homem. Quando você acha que surgiram os primeiros processos relacionados à biotecnologia? Vocês acham que foi na Antiguidade? Foi na Idade Média? Foi no século XIX, no XX ou no XXI? Pronto. Vocês viram aí que eu marquei primeiro a Antiguidade, né? Idade Média. Mas na Idade Média foi basicamente antes dela, né? Na Antiguidade, que já existia a biotecnologia, já existiam testes. Então eu tenho aqui, ó, os processos biotecnológicos não existem apenas recentemente. Eles acompanharam os homens em cada etapa de nossa história. De acordo com o desenvolvimento tecnológico da época, relacione abaixo os processos biotecnológicos de acordo com a época na qual eles surgiram. Então a gente já sabe que os primeiros antibióticos eles surgiram na Antiguidade. A descoberta das células, 1665. O DNA como material genético. Isso foi na década de 40. Projeto Genoma Humano foi aqui em 2003. A engenharia genética na década de 70 e o vinho na antiguidade, 3.200 anos antes de Cristo. Ou seja, essas informações são bem bacanas e bem importantes para a gente entender um pouco da história, né?
Como podemos reparar na linha do tempo, abaixo, nos últimos anos houve um grande desenvolvimento na área de biotecnologia. Isso se deve principalmente por causa da revolução tecnológica dos últimos tempos, o que dá base para uma intensa exploração científica. Na antiguidade, os primeiros registros de atividades biotecnológicas, como já vimos na página anterior, data de 3.200 a.C. Se refere à produção do vinho e do pão no Egito. Além disso, há registros de que os chineses utilizavam a soja como medicamento antibiótico por volta de 500 anos antes de Cristo. Depois, nos séculos 6 e 7, nos séculos 11 e 12, somente muitos anos depois, a humanidade deu mais um passo importante na área da biotecnologia. Em 1590, o fabricante holandês de óculos Hans Janssen criou um microscópio, porém inicialmente sem fins científicos. Alguns anos depois, com o aparelho mais desenvolvido, o inglês Robert Ruck, em 1663, descobre a existência das células, e o holandês Lewald, em 1675, descobre a existência das bactérias. E assim a ciência vai surgindo. Já no século XIX, a tecnologia está bem desenvolvida, por isso já foi possível identificar as proteínas e isolar a primeira enzima. Além disso, em 1859, que Darwin publicou suas teorias sobre a evolução. A gente vai clicar aqui, na região da célula que representa o material genético. O DNA se encontra no núcleo das células dos animais, né? Todos nós sabemos dessa informação. Quantos pares de bases nitrogenadas você acha que o genoma humano tem? Você acha que é 50 a 100 mil pares? Não. Você acha que é cerca de 738 mil pares? Não. Você acha que é quase 6 milhões? Não. É por volta de 3 bilhões. E quantos genes você acha que o DNA humano tem? Mais de 100 mil genes? Não. De 50 a 60? Não. De 30 a 40? Ok, muito bem. Desde a descoberta da célula e de suas regiões codificantes, o homem teve curiosidade de saber quantos genes a raça humana possui. Até que em 1990 foi oficialmente criado o Projeto Genoma Humano, que é chamado PGH, com a intenção de conhecer todo o DNA dos seres humanos. O PGH contava com a participação dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e China. Além disso, outra empresa também estudou o genoma. Só que em 2003 o projeto foi considerado concluído e os dados oficiais fornecidos pelas empresas foram de pouco mais de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, né, chamadas nucleotídeos. Aqui são algumas curiosidades que a gente não vai entrar no detalhe. Selecione na fita do RNA abaixo as bases que codificam as proteínas do quadro. Aqui também a gente não vai fazer, que é uma avaliação, depois eu passo para vocês. E aqui fala sobre a engenharia genética. Como vimos, a partir da década de 70, impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico, surge a engenharia genética. A engenharia genética consiste em uma série de técnicas e processos que envolvem a manipulação dos genes de diferentes seres. Nas próximas apresentações, conheceremos algumas dessas técnicas. As mais importantes são as enzimas de restrição, os PCRs e as eletroforese. Pronto, na aula de hoje a gente falou sobre a introdução e o início, né, da biotecnologia. No próximo assunto a gente vai falar sobre a engenharia genética. Então por hoje eu peço que vocês vejam e revejam o vídeo, aprendam um pouco mais sobre a história, sobre o genoma humano, um projeto muito bacana e importante para a sociedade, e apliquem no seu dia a dia e bons estudos.